Olá, bom dia. Você acompanha mais um programa Café com o Presidente e hoje para falarmos com o presidente Rafa Zimbaldi sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esse processo começou no ano passado com a aceitação do presidente da Câmara dos Deputados Federais, Eduardo Cunha, com o pedido do jurista Hélio Bicudo e dos advogados Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior. Olá, bom dia, Rafa. Obrigada por nos receber aqui. Bom dia, Pamela. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer recebê-los. A primeira polêmica em que envolve o impeachment, Rafa, é se ele é legítimo. A base diz que é golpe, no entanto, a oposição diz que está na Constituição. Na sua opinião, é legal? Pamela, com certeza. É obrigação do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, nesse caso, analisar o impedimento da Presidente da República. Isso existe uma previsão constitucional e também nós temos um decreto federal de 1963 que diz o rito, inclusive, da cassação não só da Presidente da República, mas também de governadores e prefeitos. Então é importante frisar que golpe não existe, tanto porque o partido da Presidente da República apoiou o impeachment do ex-presidente Collor, foi para a rua, todo o grupo do partido, todos os parlamentares do partido apoiaram o impeachment do presidente da República, do Collor, naquela época. Então, assim, essa tese de que é golpe, isso não existe. Foi alegado, inclusive, pelo ex-prefeito aqui, quando nós iniciamos o processo de cassação aqui. Mas existe uma previsão legal. E se existe uma previsão legal, a obrigação do Poder Legislativo é fazer da fiscalização e cumprir o seu papel, ou seja, se necessário for fazer a cassação do Poder Executivo, tem que ser feito. E você comentou das manifestações, elas estão constantes aqui no país e já existem desde 92, né, que culminou no impeachment do presidente Collor. Qual a sua opinião sobre as manifestações? Elas são válidas? Eu acho que a população brasileira acordou. É um momento importante que o país está vivendo, Pamela, porque dificilmente, depois da cassação do ex-presidente Collor, dificilmente você via a população se manifestar como se voltaram a fazer as manifestações todas agora. Então, é importante que a população tenha essa maturidade de que o processo democrático é exatamente esse, né? Então a população acompanhar o papel do Poder Legislativo, do Poder Executivo, acompanhar os seus parlamentares, os políticos que elas votaram, exatamente para cobrar mais. E claro, né, sem violência, sem vandalismo. Com certeza, com certeza. E todas as manifestações que nós tivemos no país, todas elas foram sem vandalismo, ou seja, foi algo democrático. A população mostrando um descontentamento com o governo que aí está. Bom, e agora no 17 de abril o Congresso votou o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, onde a oposição ganhou com 367 deputados federais a favor e 137 contrários. E você acompanhou a votação? O que você achou? Acompanhamos. Eu acho que a forma da votação, eu acho que foi um pouco errada, até porque os deputados, eles se manifestavam e dizendo pela família, pelos filhos, não é um processo de homenagem, né? É um processo, acho que muito mais sério que isso. Eu acho que o presidente Eduardo Cunha, ele deveria ter aberto o voto nominal, porém eu acho que sem os deputados se manifestarem e fazerem homenagem a alguém. Tem que votar sim ou não, assim como nós fizemos aqui no processo de cassação do ex-prefeito. Mesmo porque é pelo país, né? Então isso acabou manchando um pouco ali a imagem do Congresso, né, Com Rafa? certeza, isso acaba machucando o Congresso, porque a população, muitas vezes, ela assistindo todo esse processo, parece que é algo muito mais pessoal do parlamentar do que pelo país mesmo. Mas o mais importante, Pamela, é que a Câmara dos Deputados cumpriu o seu papel, deu prosseguimento ao processo de impeachment da Presidente da República. Eu sempre disse o seguinte, se vai cassar ou não vai cassar, isso é uma decisão de todos os parlamentares em conjunto, mas o mais importante é a instalação do impedimento da Presidente da República e aí garantir o amplo direito de defesa e aí sim o Congresso
o Congresso decide pelo afastamento ou não da presidente. No mesmo dia da votação, o presidente foi muito criticado, né, Rafa? Você acha que ele deveria ser afastado mesmo para poder acompanhar o processo ou não? Como ele está sendo somente investigado, ainda não foi determinado, né, o caso de corrupção por parte dele? Pamela, ele como presidente, ele cumpriu um papel, uma obrigação dele. Né? Isso independe de qualquer denúncia que tenha contra ele. Então, a obrigação dele como presidente é exatamente dar andamento no processo e cumprir o papel da Câmara dos Deputados. Agora, as denúncias que existem contra ele são denúncias fortes, né? Inclusive delações premiadas, de que existe um esquema de corrupção envolvendo o presidente da Câmara, e o que precisa é o seguinte, exatamente os deputados forçarem ele a se afastar da presidência da Câmara dos Deputados e dar prosseguimento ao Conselho de Ética que ele está usando do cargo, inclusive como presidente da Câmara, para segurar o processo dele. Então é importante que esse processo ocorra democraticamente, que o Eduardo Cunha tenha o direito à defesa dele no Conselho de Ética, mas aí quem julga são os deputados. E aí eu acho que seria muito mais democrático do que ele ficar presidindo a Câmara dos Deputados e ter um processo no Conselho de Ética contra ele. E toda essa batalha, né, Rafa, para não ser investigado, para manter o processo ali no Conselho de Ética, o fato anterior à votação no Congresso, teve muitas batalhas por votos ali no Congresso, e isso só mancha, né? Só machuca o país, só fragiliza mais ainda. Com certeza. Eu acho que exatamente para ter uma isenção, né, o deputado Eduardo Cunha ele deveria ter se afastado, porque a população não tem se manifestado somente contra a corrupção no governo federal com a presidente da República, mas sim também os deputados que estão envolvidos, os senadores que estão envolvidos. Então, assim, esses parlamentares também precisam ser investigados e, se necessário for, também a cassação deles. Agora, o próximo passo é o Senado, né? Primeiro vai ser avaliada uma comissão, um processo, e depois vai em votação no Senado. E qual que é a sua avaliação hoje do Senado aqui no país? O Senado ele recebeu o processo da Câmara Federal, abriu a comissão, instalou a comissão de impeachment, e agora um primeiro passo é a comissão decidir pelo afastamento ou não da presidente da República. E aí sim, depois disso, o processo de cassação será instalado novamente e aí terá 180 dias. Mas eu acho que seria importante, como eu disse, que o presidente Eduardo Cunha precisava fazer a sua defesa no Conselho de Ética sem ser presidente da Câmara, assim vale para a presidente da República também. Eu acho que é importante o afastamento dela, ela se afasta da presidência da República e aí ela terá todo o direito de defesa na comissão de cassação, na comissão de impeachment, e aí ela coloca os argumentos que ela achar que são necessários exatamente para derrubar essa tese de que ela não cometeu a improbidade administrativa, que ela não cometeu os crimes fiscais que estão sendo levantados e que ela desminta que esse esquema de corrupção não existiu no governo dela. Aí, no caso, assume o vice Michel Temer, né? Exatamente. Aí o vice é a prerrogativa do vice-presidente, assim como o vice-prefeito, o vice-governador, e a previsão constitucional é exatamente essa. Sai o mandatário, assume o vice, e aí ele governa até a decisão do Senado, né? Até a decisão do Senado. O Senado decidiu, se cassou a presidente da República, o Michel Temer se torna o presidente oficial do Brasil. Né? Caso contrário, a presidente da República, a presidente Dilma, volta. Volta, e depois o caso também vai para o STF, né? No comando do Lewandowski, né? Não, então, o presidente da Suprema Corte, ele preside o dia da cassação. Né? Então, assim, quando a comissão de impeachment estiver instalada, garantiu o amplo direito de defesa, correu 180 dias, o dia da votação, quem preside não é o presidente Renan Calheiros. Né? Então, o presidente Renan Calheiros, ele se torna um senador
como qualquer outro, e quem preside a sessão de julgamento é o presidente da Suprema Corte, que seria o Lewandowski. Uhum. Bom, e essa troca de cadeiras, infelizmente, aconteceu aqui em Campinas também, né, Rafa? Você acompanhou, uma vez que era o presidente da comissão processante, que cassou o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos. Só que, no caso, ele foi afastado. Depois de um tempo, o vice Demétrio também foi afastado e no lugar entrou, na época, o presidente Pedro Serafim. Então, você sabe muito bem como que é todo esse processo. E você acha que pode acontecer a mesma coisa do Michel Temer ser afastado? Pode acontecer também. Até porque existe apontamentos contra o Michel Temer de que ele também teria cometido crimes de responsabilidade, crime de improbidade administrativa. Então, provavelmente isso irá ser debatido na Câmara dos Deputados. Mas caso isso aconteça, Pamela, com o afastamento da Presidente da República, com o afastamento do vice-presidente da República, assume o presidente da Câmara, seja o Eduardo Cunha ou quem estiver no lugar dele, né? Assume a presidência da República e convoca novas eleições junto com o Tribunal Superior Eleitoral. E você acha viável que seja convocado realmente? Eu acho que o que precisa é ter a certeza que se realmente o vice-presidente da República cometeu crimes de responsabilidade, né? E aí eu acho que esse processo precisa ser amplamente discutido, porque uma nova eleição, o país continua ainda mais parado, mais estagnado, como está hoje, né? Então, o que a população precisa é ter credibilidade, o governo precisa ter credibilidade com a população para que a economia volte a crescer, para que as empresas voltem a gerar novos empregos. Então, eu acho que precisa ser muito bem discutido isso para que o país não seja ainda mais prejudicado. Eu acho que um processo político não pode estar acima de um país. Eu acho que o que precisa é realmente haver a investigação. Houve crime ou não houve crime? Pela Presidente da República, nós temos certeza que houve o crime. Do vice-presidente, eu não posso dizer a mesma coisa. Logicamente que aí quem tem que fazer essa análise, cabe aí o Poder Legislativo cumprir o seu papel. Uhum. Bom, e para finalizar, a Câmara Municipal de Campinas está acompanhando, inclusive você recebeu das mãos do presidente da OAB Campinas, né, um pedido de moção para que fosse aberto o processo. A moção é uma forma de cobrança, né? Com certeza, Pamela. A OAB tem participado, acompanhado, assim como participou aqui do processo de cassação do ex-prefeito, vieram até nós pedindo o apoio, a manifestação da Câmara Municipal. Assim nós o fizemos, né? Nós nos manifestamos, mandamos para a Câmara dos Deputados e também para o Senado Federal, e nós vamos acompanhar não só os deputados do nosso estado, da nossa cidade, da nossa região, mas de todo o país. As câmaras municipais, é importante que elas acompanhem todo esse processo, até porque eu já disse em outros programas, a arrecadação das cidades caíram bastante e também os repasses do governo federal que são necessários para que os municípios sobrevivam têm caído bastante, Pamela. Então é importante que as câmaras municipais se posicionem e participem desse processo todo. Bom, então, Rafa, vamos esperar um futuro melhor, decisões melhores e que o nosso país fique mais forte, né? Com certeza, Pamela. Vamos acompanhar não só a Câmara dos Vereadores, mas também toda a população. Acho que é importante acompanhar esse processo tão importante para o país. Com certeza. Rafa, muito obrigada novamente e até o próximo programa. Eu que agradeço. Até lá, Pamela. Até. E o programa Café com o Presidente fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.